texto base de hoje é Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Então nós vemos aqui que mais uma vez Jesus tornou a ir ao mar, e lá estava a multidão que seguia ele, e nós vemos no texto aqui que ele os ensinava. Então sempre que Jesus estava com a multidão, ele estava ensinando. Sempre falando de Deus, falando do amor de Deus para as pessoas. Sempre ele ensina. E nós, quando nós meditamos nas Escrituras, nós também estamos aprendendo com Jesus. Ele está nos ensinando. Então isso é a importância da gente sempre praticar a leitura da palavra de Deus, meditar nas Escrituras. Porque assim como Jesus ensinava essas pessoas aqui, ele também nos ensina. E nós aprendemos com ele dia após dia. Então nós vemos aqui que ele passando viu Levi sentado. Então ele chamou Levi: Segue-me. Imediatamente Levi o seguiu. Então nós vemos aqui, nós aprendemos nesse texto, que tem pessoas que elas vão aceitar o convite de Jesus com mais facilidade. E tem pessoas que vão ter mais dificuldade para seguir a Jesus. Elas vão ter um pouco de rejeição de deixar os seus velhos hábitos para seguir Jesus. Nós vemos que aqui Levi ele seguiu imediatamente. Jesus chamou e ele seguiu Jesus. Então nós precisamos muito pedir a direção de Deus para saber qual é a nossa vocação, qual é o nosso dom, para que nós viemos nesse mundo, qual é a nossa história que Deus nos escreveu para que a gente venha cumprir aquilo que Deus nos fez para fazer, qual é a nossa missão nessa terra. Para a gente saber que quando nós vamos fazer aquilo que Deus nos fez para fazer, nós vamos fazer com muito mais amor, com muito mais empenho. Nem todas as pessoas vão ter o dom de falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Alguns vão ter dificuldade, mas então nós temos que pedir a direção de Deus para nós sabermos o que Deus nos fez para que a gente venha cumprir a nossa missão, para que a gente venha cumprir aquilo que Deus nos fez para nós fazermos. Então nós vemos aqui no texto que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. E nós vemos no texto aqui que mais uma vez os escribas e fariseus estavam criticando Jesus porque Jesus sentava à mesa com os publicanos e pecadores. Porque os escribas e fariseus eles não gostavam de se sentar junto com os pecadores. Eles viviam afastados porque eles eram as pessoas perfeitas, os corretos. Os pecadores tinham que ficar afastados. Então Jesus, ouvindo essa conversa deles, Jesus disse: E Jesus, tendo ouvido isso, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus, o que Jesus respondendo para os escribas e fariseus, Jesus falou que ele não veio para os que estão bons. Ele veio para os doentes, para aquelas pessoas que precisam dele. Pessoas que estão boas de saúde, elas não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está enfermo, doente. Então Jesus veio para aquelas pessoas que precisam dele. Toda pessoa que se julga perfeita, correta, não precisa de Jesus. Os que precisam de Jesus são as pessoas que são pecadores. Então nós precisamos de Jesus porque nós somos pecadores. Nós precisamos de Jesus para que ele venha nos curar, nos transformar as nossas vidas. E ele fala aqui no texto que ele não veio para os justos. Ele veio sim para os pecadores. Porque aquelas pessoas que se consideram justas, perfeitas, elas não precisam do Mestre Jesus. Então Jesus respondendo aos escribas que eles estavam criticando ele, porque Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. Jesus em resposta fala que ele não veio para os justos.
Ele veio para aqueles que precisam dele. Porque muitas pessoas às vezes se colocam acima das pessoas, se achando os melhores, porque elas são os perfeitas e todos os outros são errados. Eles são os perfeitos. Mas a gente não pode pensar assim, nós temos que pensar assim, ó. Nós precisamos de Jesus. Nós somos falhos e precisamos de Jesus. Por isso que nós meditamos nas Escrituras para aprender com Jesus, para a gente aprender a cada dia mais, para a gente buscar fazer o certo. Para que Jesus venha nos curar, venha nos libertar de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos, para que nós possamos ser novas pessoas em Jesus Cristo. Mas nós aprendemos com Jesus que nós não somos perfeitos e nós precisamos sempre dele. Nós sim precisamos deles a cada dia. A cada dia nós precisamos dele para nós aprendermos com ele o que é o certo, o que é o correto. Nós nunca podemos ser como os escribas e fariseus, se achar melhor do que os outros, se acharem pessoas perfeitas, pessoas corretas. Porque a partir do momento que a gente se achar perfeito, se achar correto, a gente já está falhando, a gente já está pecando. Quando a gente diz que a gente é perfeito, a gente já está pecando. Porque nós sempre falhamos em pensamento, falhamos em ato. Então a gente tem que sempre buscar meditar, para a gente aprender com Jesus, para a gente buscar a cada dia melhorando, a cada dia sendo novas pessoas. A partir do momento que a gente conhece Jesus, aqui nós vemos que Levi conheceu Jesus, né? Jesus viu ele sentado e chamou ele. Então, a partir do momento que a gente conhece, que a gente tem um encontro com Jesus, conhece ele, esse processo se chama conversão. A gente estava numa vida totalmente errada e a gente busca fazer o certo com Jesus. Busca aprender com ele, a meditar nas Escrituras e acompanhar com ele dia após dia o que ele ensina, buscar a praticar o que é certo. Mas nós não precisamos se preocupar de mudar para ir para a igreja, para ir para Jesus. A gente tem que ir para Jesus do jeito que a gente é. Como Jesus fala aqui, que ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. A gente tem que ir para ele como a gente é. Ele e o próprio Espírito Santo de Deus que vai trabalhando no nosso coração e vai mostrando o que nós devemos deixar para servir a Jesus. Então é o próprio Espírito Santo que vai trabalhando no nosso coração e vai nos convencendo das coisas que nós não podemos mais fazer, das coisas que nós não podemos mais praticar para seguirmos Jesus. Então esse passo chama-se conversão, onde vai deixando os velhos hábitos para fazer aquilo que Jesus nos ensina. Então a grande lição desse texto para as nossas vidas é que nós vemos que Jesus ele sempre está ensinando. Ele sempre está ensinando. Onde ele está com pessoas, ele está ensinando. Sempre tem uma multidão, um grupo de pessoas, ele está sempre ensinando. E aprendemos também que tem pessoas que têm mais facilidade para seguir Jesus e tem outros que se encontram com mais dificuldades. E também nós aprendemos com Jesus que nós não podemos ser como os escribas e fariseus para julgar, para criticar. Nós temos que ser as pessoas para ajudar as pessoas, para levar uma mão amiga, para levar a palavra de Deus, mas nunca para criticar, para se achar melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós precisamos de Jesus, então nós somos iguais. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós pecamos e precisamos do Salvador, que é Jesus Cristo. Então nós não somos melhores que ninguém. Se nós falamos do amor de Deus, nós falamos da palavra de Deus, não é porque nós somos melhores, é porque nós queremos que mais pessoas venham conhecer Jesus, para eles aprender com Jesus assim como nós estamos aprendendo. E também nós aprendemos com o nosso grande mestre que ele veio para nós que somos pecadores. Ele veio para os doentes que precisam de melhorar a cada dia. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos aqui que o Senhor sempre está ensinando e como nós aprendemos com o Senhor. Prepara o nosso coração sempre para ter sede e fome da Tua Palavra, porque a cada dia nós possamos aprender mais com o Senhor e levar para aquelas pessoas que ainda não conhecem tudo que nós aprendemos com o Senhor. Prepara o nosso coração para que seja sempre humilde e nunca com arrogância, Senhor, para que nós desejemos sempre aprender mais e mais com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.